tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, eu sou coordenador de educação da FASUBRA, da Direção Nacional, colega da FATI, também da Direção da FASUBRA, da pasta de carreira. Bom, eu venho aqui para apresentar um projeto da FASUBRA, um projeto histórico, né, da Federação, no que diz respeito às temáticas da democracia e autonomia da universidade, que estão sintetizados no projeto de universidade cidadã para os trabalhadores da FASUBRA. Esse projeto ele foi consolidado na plenária estatutária nacional da Federação em abril de 2015, né? 2005. Ele, obviamente, ele não foi escrito nesse ano, mas ele foi consolidado e aprovado uma atualização, porque ele é a síntese de um processo de discussão que vem de vários anos e que inclui também, além desse projeto de universidade, o projeto de carreira como instrumento de gestão e o projeto de hospitais universitários da FASUBRA. Esses três, vamos dizer assim, projetos, né, históricos e que foram sintetizados no caso da questão da universidade de modo geral, do PL 7398 de 2006, ele trata da universidade e tem o outro que trata dos HUs, que não foi para a Câmara, não foi formalizado na Câmara, mas é um projeto que existe, e o projeto de carreira, eles constituem, vamos dizer assim, um tripé de posicionamento da FASUBRA, de esforço da FASUBRA, do movimento sindical, de realizar, de sistematizar e expor uma visão de universidade. São projetos construídos no contexto da disputa do Estado brasileiro, né, que se inserem numa ideia, num ideário de que é possível disputar o Estado brasileiro a partir das suas instituições. Então, na medida que a FASUBRA propõe um projeto de universidade no Congresso, ela faz isso de um lugar que é um movimento sindical, combativo, revolucionário, de esquerda, que faz a crítica ao capitalismo, mas que disputa o Estado, que disputa as instituições a partir de uma visão crítica, mas que disputa. Então, obviamente, isso não é uma posição unânime no movimento sindical dos técnicos. Há corrente de pensamento que consideram não importante disputar o Estado, há correntes de pensamento que consideram que a federação deve fazer apenas, e os sindicatos, lutas de cunho não corporativo, né, ou de cunho apenas corporativo, no sentido de mobilizar a categoria para mudanças estruturais maiores. Mas esse projeto ele expressa uma opinião majoritária, hegemônica, de que a partir da disputa da ação direta política, mas também da disputa institucional, se constrói, se acumula força para fazer as mudanças necessárias, vislumbrando, obviamente, a mudança estrutural. Isso é importante, porque a FASUBRA não faz esse projeto impunemente. Ela gostaria de vê-lo aprovado na Câmara e sendo executado na universidade. Então ele foi apresentado como uma iniciativa da Comissão de Legislação Participativa e foi apensado do projeto 422/2004 da reforma universitária, que todos os outros projetos foram apensados. Isso significa, isso aí virou um limbo, um gargalo limbo, um negócio que entra em um buraco negro, entra e não sai mais. Quer dizer, agora tivemos umas mudanças aí na física, mas é um grande projeto que todos os projetos das entidades foram apresentados, uma grande discussão sobre reforma universitária que não foi para lugar algum e que até hoje está tramitando na Câmara. Bom, esse é o contexto do nosso projeto.
O efeito e a abrangência da proposta, ela institui o Estatuto da Universidade Pública Autônoma, o qual deve servir de balizador dos estatutos das universidades públicas brasileiras e abrange todas as universidades públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais. É preciso contextualizar isso. Hoje, esse projeto ele é um balizador das nossas posições e ele é vamos dizer assim, um guarda-chuva que reúne, né, que tem sobre ele todos os princípios e diretrizes das posições que a FASUBRA vem mantendo e vem colocando ao longo do tempo. Então, quando a gente faz um debate sobre democratização, a gente busca nesse projeto essa questão. Então, naquele momento, o nosso projeto máximo é esse, que abrange todas as universidades e que ele em si seria um estatuto padrão, um estatuto que deveria ser observado por todas as universidades públicas do país. Naquela época, não existiam institutos federais. Então, onde se lê universidades públicas do país, a gente deve considerar as instituições de educação pública, tanto no nível superior quanto no nível da educação profissional e tecnológica, que isso inclusive é a expressão da própria base da federação, que tem sindicatos estaduais da educação superior e também estaduais e federais e municipais, tanto da instituição da educação superior como das instituições de educação profissional e tecnológica. O projeto traz uma definição de trabalhador da educação, propõe um tratamento unitário entre os segmentos dos técnicos e docentes, superando a dicotomia e o corporativismo presente na visão atual de 3 segmentos. Então, docentes e técnicos são considerados trabalhadores da educação. No corpo da lei, essa é a expressão que é utilizada. Também é uma visão de que os docentes e os técnicos administrativos produzem educação e por isso eles são trabalhadores da educação. A caracterização institucional da universidade é que ela é autônoma, socialmente comprometida, politicamente engajada, democrática, 100% estatal e gratuita, tem uma qualidade aferida por padrão unitário e ela deve ser plural. Isso significa que a nossa proposta, uma parte dela não seria, ela seria uma deturpação, executando só uma parte desse projeto, seria uma deturpação dele. Ele tem sentido no seu todo. E obviamente, ele poderia, na minha opinião, ser olhado só para as universidades federais. Ele poderia. E, aliás, ele dialoga em diversos aspectos com os projetos que foram apresentados aqui. Mas ele parte de uma ideia de que a universidade ela tem que ser, por exemplo, politicamente engajada. O que isso significa? Significa que ela tem que estar envolvida com os problemas da sociedade. Socialmente comprometida, não uma universidade voltada ao mercado apenas, não uma universidade voltada ao desenvolvimento de tecnologia e inovação para a indústria privada, para a Shell, para Knorr, enfim, mas socialmente engajada, comprometida, politicamente engajada, vinculada a um projeto de Estado voltado ao desenvolvimento da sociedade. Por isso ela é autônoma, sim, mas autônoma para ser socialmente engajada, autônoma para ser politicamente comprometida ou o inverso. Natureza jurídica. A universidade, então, seria uma pessoa jurídica de direito público, de personalidade jurídica especial, com autonomia didática, científica, pedagógica, de gestão administrativa, financeira e patrimonial, para estabelecer as suas normas, funcionamento e mecanismos disciplinares. Vejam que dialoga com o que já foi dito aqui. A autarquia de regime especial também dialoga, gozará de estatuto jurídico especial, funcionamento redigido pelo seu estatuto interno. Então, esses princípios estão presentes no projeto histórico da FASUBRA e isso não é um problema do ponto de vista da forma, como a gente observa nas demais entidades. Mas isso pode ser um problema do ponto de vista do conteúdo.
que você faz com a autonomia universitária? O que você faz com a autarquia de regime especial? O que você faz com o orçamento global ou com o regime de compras especial, que nós também defendemos, né? Afinal de contas, como já foi dito, a universidade não é uma repartição, isso também a gente concorda. A estrutura e funcionamento, aí ela tem, o projeto ele vai na direção, ele dá uma detalhada no próprio funcionamento da universidade, uma vez que ele é um parâmetro para o estatuto de cada universidade. Então ele propõe um congresso interno anual, né, uma instância máxima que aprova, vejam que a gente coloca o plano de desenvolvimento institucional como um documento a ser aprovado no Congresso, na instância máxima, naquilo que teria de mais democrático, de espaço de maior debate. Uma Assembleia Geral, as Assembleias Estatuintes seriam convocadas para fazer o estatuto novo da nova Universidade Autônoma, né, e os colegiados superiores. Os colegiados superiores devem ter paridade nos órgãos colegiados entre os trabalhadores, estudantes e comunidade externa. Aqui é importante colocar que a paridade entre os trabalhadores, que é um segmento, os estudantes e a comunidade externa. Então, isso está escrito no projeto nosso lá de 2005. Hoje isso se expressa de uma forma que é a ideia da paridade de 1/3. 1/3 para estudantes, 1/3 para técnicos, 1/3 para docentes. Essa é a que nós temos hoje. E ela ainda não é a realidade das universidades. Mas a ideia da paridade entre as relações que são estabelecidas. A comunidade, os estudantes e os trabalhadores. A inexistência de membros natos ou vitalícios. Isso significa um pouco que os conselhos universitários, os colegiados, eles não sejam órgãos exclusivamente administrativos ou majoritariamente administrativos, que eles sejam órgãos colegiados legislativos, e separando o órgão legislativo do órgão executivo, uma vez que é difícil para um diretor de centro, um diretor de faculdade, que depende do reitor, do dinheiro que o reitor libera, depende da administração central para executar o seu programa, é muito difícil esse diretor se voltar contra o reitor, que tem um poder centralizado muito grande. Então, quando você tem um conselho formado por gestores da universidade, que dependem do poder central, esse conselho tem uma dificuldade, sendo esses membros natos, dificuldade de ter a liberdade suficiente para legislar e debater os grandes temas. E também, sendo todos eles eleitos pelos pares diretamente, significa que também os conselhos terão mais liberdade para atuar, para debater os grandes temas e deliberar sobre eles, sem a pressão direta de uma liberação de verba ou da manutenção do seu cargo, etc. Um compromisso maior com o debate. A existência do fórum, que eu vou trabalhar, que vai ser tratado depois um pouco mais, que tem a ver também com essa ideia da universidade voltada para a sociedade e dialogando com a sociedade. Eleições para dirigentes. Pleno direito ao exercício de cargos eletivos na universidade, independente da posição funcional, ressalvando as funções de conteúdo essencialmente acadêmico-científico, que exige a competência específica. Aqui tem divergência com os demais entidades. Nós defendemos que, sendo servidor do quadro, a pessoa pode ser reitor, diretor de centro. Por que isso? Porque nós caracterizamos esses cargos, dirigentes máximos, como cargos políticos e administrativos, e não como cargos acadêmicos. Coordenador de curso é uma coisa, coordenador de pós-graduação é uma coisa, reitor é outra coisa. Pró-reitor de pós-graduação é uma coisa, reitor é um cargo político, é uma liderança política institucional da comunidade universitária do nosso ponto de vista. Então, não deveria ser vinculado a uma carreira acadêmica em si. E isso é um projeto da FASUR. Eleições diretas e democráticas, no mínimo paritárias, por chapa completa.
tem uma ideia aqui de não ter negociata, né? Você bota a eleição lá, reitor, vice-reitor, pró-reitores, todo mundo junto, faz a chapa completa, né? E sempre terminando no âmbito da universidade, né? Aqui seriam eleições mesmo, não consulta. Eleições que, a partir do momento que a pessoa foi eleita, nomeada e deu. O fórum, Universidade e Sociedade. Lembra que a universidade ela é socialmente comprometida e politicamente engajada. E autônoma. Composto majoritariamente por entidades da sociedade civil, garantindo a participação da comunidade universitária, inclusive representando os trabalhadores da educação e estudantes. Representantes da sociedade civil serão escolhidos pelos órgãos máximos, tem um nível de detalhamento aqui, e uma das atribuições desse fórum é exercer um controle social. Então, ele, por exemplo, supervisionaria a construção e a implementação do PDI, do Plano de Desenvolvimento Institucional. Isso significa o Plano de Desenvolvimento Institucional sendo levado a sério do ponto de vista teórico e administrativo, como ele tem poder para ele, deveria ser isso, a expressão ele deveria ser a expressão da gestão da universidade. Do PDI deveriam sair os planos de ação e o PDI vinculado a um plano plurianual, onde todas as ações da universidade, todo o programa da universidade, entendido como um programa de Estado, vamos dizer assim, não de gestão, pudesse ser realizado. Então, esse fórum realizaria um controle social a partir do PDI, por exemplo, das ações, construção e implementação do PDI. Autonomia, exercida por meio dos órgãos colegiados, autonomia administrativa, didático-científica, pedagógica, assegurando à universidade a liberdade para estabelecer a harmonia com o Planejamento Nacional da Educação, da Cultura, da Ciência e Tecnologia, políticas e concepções pedagógicas em relação à produção e sistematização dos conhecimentos, visando a difusão do mesmo. A ideia da autonomia universitária na liberdade para estabelecer uma harmonia com o Planejamento Nacional de Educação, e não necessariamente uma contrariedade. Não vou ler tudo isso aqui, só alguma coisa. A autonomia didático-científica, ela seria liberdade de criar e organizar, instituir cursos, definir currículos, enfim, um pouco autoexplicativo. O tema não tem muita diferença em relação ao que está posto pelos demais projetos. Aqui continua. Autonomia administrativa, que eu vou me ater um pouco mais. Liberdade de organizar-se administrativa e academicamente sobre o princípio da autonomia. A autonomia administrativa é entendida como autogoverno democrático, que pressupõe o controle da comunidade, no âmbito interno e externo. Então, o autogoverno, a universidade autônoma, mas respondendo à sociedade, em diálogo com a sociedade, que exerce o controle social nas regras definidas pelo sistema. E aí tem o sistema também, que é o sistema das universidades públicas brasileiras, sendo um pouco isso. Organizar-se internamente, estabelecer uma política geral de administração, estabelecer política de saúde adequada aos trabalhadores e aos estudantes, elaborar e reformar e aprovar os estatutos, escolher seus dirigentes, organizar a distribuição e a gestão e funcionamento das atividades, celebrar acordos, contratos, convênios e convenções mediante a aprovação do colegiado superior. Estabelecer regulamento próprio de licitações, compras, alienações e contratações de obras, locações de serviços respeitando os princípios gerais da legislação específica, observadas as obrigações condicionais. Tem um nível de acordo entre as entidades aqui. Quantitativos de quadro de pessoal e administrá-lo por meio de um sistema gerencial. Implementar o Plano Nacional Único de Carreira e de Remuneração, como a Agência Azul defende historicamente o plano de carreira único do trabalhador em educação. Enfim, admitir pessoal, administrar
admitir os trabalhadores da educação e das pesquisas, autorizar o afastamento. Algumas coisas já ocorrem e outras coisas têm muito diálogo com os projetos já apresentados aqui. Gestão financeira e patrimonial, a autonomia seria a liberdade de propor e executar o seu orçamento com fluxo regular de recursos do poder público, que lhe permita planejar e implementar suas atividades independente de outras fontes, de receitas com fins específicos. Grosso modo aqui, a Fazubra também concorda com o orçamento global, com a autonomia da universidade de fazer os remanejamentos das rubricas e dos saldos orçamentários e etc. E a partir da aprovação dos seus estatutos, dos seus colegiados e do controle social, sem a rigidez que está posta hoje. O financiamento. Aí aqui os 75% aparece aqui em diálogo com o Movimento Nacional Docente. A União deve destinar nunca menos que 75% dos recursos totais aplicados por ela em educação, vinculados às receitas resultantes dos impostos, como estabelecido no 212 da Constituição. Então seria um patamar mínimo, mas lá em 2005, 2006. Garantia, né? A União deve garantir a atualização monetária dos orçamentos, caso existam taxas inflacionárias, pagamento de pessoal, aportes necessários para a implementação de política de permanência dos alunos da instituição com percentual específico para ações afirmativas, vedação à contratação e à criação e à manutenção de fundações ou outras formas de associação. A Fazubra sempre foi contra as fundações dentro das universidades e ainda é. Destinação de no mínimo 15% para custeio de capital, despesas com benefícios sociais, bolsas, diárias, outras referentes. Isso deve ser garantido pelo financiamento da União. E aí tem uma matriz, a Fazubra também produziu uma matriz orçamentária, matriz Fazubra, que é a matriz Andives, e a gente tem a matriz Fazubra. Uma brincadeira. Os indicadores seriam número de alunos admitidos para o curso de graduação, número de alunos diplomados nos cursos de graduação, enfim, tem várias áreas do campus, área construída. O importante é que existiu um esforço de trabalhar a questão do financiamento a partir da necessidade das instituições e as necessidades das instituições expressas nesses relatórios, nesses indicadores que a própria universidade produziria no âmbito do seu sistema. Então, não é o dinheiro que faz o que dá com o dinheiro que tem, né? Faz o que dá com o dinheiro que chega. Nós temos essa é a ideia, temos uma necessidade, a universidade tem uma necessidade, e a União deve garantir recursos para isso, e a distribuição através desses indicadores. E tem também os indicadores dos hospitais universitários, porque obviamente é uma questão específica. Então, número de leitos, atendimentos ambulatoriais, unidades mais complexas, número de alunos da graduação, também seria tem vários índices de produção científica. Então, indicadores da universidade de modo geral, indicadores também dos hospitais universitários, sempre com a lógica de que baseado na necessidade, e não na necessidade da instituição de cumprir o seu papel, de ser uma universidade autônoma, socialmente engajada e politicamente engajada também. Depois eu pego ali o nome. Mas essa é a ideia, porque hoje a gente tem um recurso limitado e a universidade se vira nos 30. E queremos fazer uma ampliação. Então manda um recurso um pouco a mais, mas limitado também, que depois acaba. E essa ampliação gera um monte de demandas, né, para a universidade. O PNAES, por exemplo, hoje também é um recurso extraordinário do orçamento. A Fazubra lá em 2005 já previu que a União deve garantir esses recursos a partir das necessidades da instituição. Os pesos dos indicadores, eles seriam relações com a realidade social da região
e a relação desta com a demanda atendida pela instituição. Então, uma universidade na área de fronteira, no interior da Amazônia, tem uma situação diferente que uma universidade no grande centro. Ou se a universidade vai abrir um campus numa área periférica de um grande centro, ela tem uma especificidade. Então, essa realidade social da região, né, e a relação com a demanda também é um peso em relação aos indicadores que valeriam para a distribuição dos recursos. A busca incessante do padrão unitário de qualidade, a necessidade de assegurar os recursos necessários à superação dos problemas das instituições que não atingem o problema unitário. Então, depois desenvolver a avaliação institucional vinculada à questão da qualidade, do padrão de qualidade unitária. E a universidade que não atingir esse padrão, que tiver problemas, precisa ter mais recursos vinculados a programas que resolvam esses problemas, e não premiações ou não premiações. Óbvio que o contexto hoje não tem esse contexto de premiação por conta da avaliação institucional, mas houve um tempo que caminhava para isso. Até, ainda tem bolsas para o pessoal da EMAD, né? Mas já caminhou a passos mais largos a avaliação das universidades para programas de premiação e de verba, retenção de verba e alocação de verba. Capacitação dos trabalhadores, investimentos, enfim. Uma relação do financiamento sempre voltado no esforço de produzir indicadores que sejam capazes de distribuir o recurso de modo a atender a demanda e a necessidade das universidades. Como a universidade é politicamente engajada, obviamente ela luta por isso, como instituição. Mesmo que o governo central não dê, ela é autônoma e ela luta para que os estudantes tenham, luta do ponto de vista institucional, para que os estudantes tenham recursos para assistência estudantil, por exemplo. E ela não é uma universidade passiva, que só recebe a ordem do MEC e simplesmente executa. E só é possível isso por conta da organização democrática da própria universidade, que a sua comunidade pode produzir esse trabalho político. Bom, a gestão de pessoal. Trabalhadores em educação serão regidos pelo Estatuto Nacional dos Trabalhadores da Educação Superior, que deve complementar o regime jurídico único. Normas gerais para o Estatuto. A gestão de pessoas será efetivada através do Conselho de Administração, garantindo uma Câmara específica de pessoal. Essas questões, hoje, parecem muito difíceis de serem executadas. Nós não temos a ingenuidade de vir aqui e dizer que isso tem que ser executado hoje, como eu já afirmei antes. São parâmetros, são diretrizes com as quais nós trabalhamos para nos posicionar hoje. Então, obviamente, se a gente defende no programa máximo uma carreira única nacional dos trabalhadores da educação superior, a gente não aceita que cada universidade tenha a sua carreira. Né? No mínimo, tem uma carreira única dos técnicos administrativos e uma carreira única dos docentes. Né? E a gente vai precisar fazer um debate maior em relação a isso. Porque a gente considera que particionar a carreira por universidades é precarização, é um passo para a precarização. E é um passo para outros problemas nas relações do trabalho. Então, como eu disse, são princípios que a gente defende. O Plano Nacional de Carreira Único, não vou ler tudo isso aqui, obviamente, mas é importante dizer que a carreira, o financiamento, a autonomia e a democracia e a gestão democrática estão envolvidas no projeto de universidade e garantindo a sua unidade. Para a universidade ser autônoma, efetivamente, ela precisa ter uma carreira como instrumento de gestão, precisa ser democrática, ela precisa ter financiamento para garantir as suas demandas sociais e etc. Então é um pacote. Avaliação institucional. Seria pautada na função e compromisso social da universidade
Pública Autônoma, UPA, né? Universidade Pública Autônoma. Deve assegurar. Hoje em dia ninguém mais ouve falar de avaliação institucional. Quando eu era estudante era o maior debate que a gente tinha. Contra o provão, era vamos boicotar o provão, e depois, hoje o professor de manhã citou a questão da CONAS, do SINAES, que através da discussão da avaliação institucional do ensino superior, nós travamos muitos debates, muitos embates em relação à concepção de educação e de universidade. Isso hoje está muito fraco. A avaliação institucional é protocolar dentro da universidade, simplesmente para fazer muitas delas, né? Há pesquisas que demonstram isso. Então, para nós, a avaliação institucional é essencial, porque é ela que garante o padrão unitário, é ela que garante informação para a gestão e tomar as decisões no sentido de garantir esse padrão unitário. E ela é uma avaliação institucional que ela não pode ser positivista. Ela tem que ser uma avaliação que dialoga com os diversos segmentos, com a sociedade, com as diversas diferenças da universidade. Então, deve assegurar a participação do usuário da universidade desde a elaboração do PDI. Então, a universidade é autônoma, mas o usuário está presente na elaboração do PDI, no fórum de relações universidade-sociedade, no conselho, presente sempre como um agente de usuário e a comunidade, sempre como um ator, um sujeito, né? Ator não, um sujeito de controle social. Enfim, só para citar que é presente, uma peça importante dentro do nosso projeto. E o Sistema Nacional de Educação Pública Superior, aqui a gente dialoga também com a DIFES, dialoga com o PROIFES nesse sentido, de que, só que a nossa proposta lá naquele momento, a proposta máxima é considerando todas as universidades públicas. Mas talvez seja uma questão de atualização. Nós vamos ter um encontro para atualizar esse projeto. E o debate do GT que o Rony citou está sendo considerado. Né? Tem o DIFES, tem o PROIFES, tem o ANDES, tem o SINASEF, tem a URG, tem todo mundo lá. Então isso está sendo um momento muito rico. Nosso desafio é justamente como convergir, como fazer esse debate muito rico, convergir para saídas que avancem, né? Que até hoje nós não estamos conseguindo. Então, a gente prevê um sistema com uma instância máxima, tendo como instância máxima a Conferência Nacional de Educação Superior. O conselho, na época não tinha PROIFES, né? Era só antes. Nós prevemos também o Conselho Interuniversitário. E o Conselho Interuniversitário como órgão colegiado desse sistema. E tem a presença de administradores públicos, movimentos sociais e comunidade universitária. E a comunidade universitária é composta por técnicos, docentes, estudantes, né? As entidades nacionais, enfim. E esse projeto de lei, ele toma cuidado de revogar esses artigos da LDB e toda a lei 9192/95, que é a lei que diz quem pode ser reitor, vice-reitor e diretor de centro, diretor de faculdade, diretor de unidade universitária. Bom, esse é o nosso projeto, é o projeto da FASUBRA, que traz a sua contribuição para o debate e nós estamos aqui abertos à discussão, a tirar dúvidas e obviamente, debater com os colegas, tanto a partir do ponto de vista da federação e assim também, do meu ponto de vista, contribuir com a discussão com algumas questões e reflexões que eu venho fazendo já sobre esse tema. Muito obrigado.